Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando mais um episódio do Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco e estou novamente com vocês para falar do que de melhor e de pior e de mais maluco aconteceu nesse último final de semana, nessa última semana de futebol internacional e futebol nacional. E essa camisa aí, Gabriel, o que é? Camisa Copa do Mundo de 2022, Brasil em homenagem à Copa do Mundo. Mas não aquela, a de futsal. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo de futsal no Uzbequistão e, com isso, já era o maior campeão, agora se isola, é hexa. O Brasil alcançou o hexa também, porque já é hexa no futebol de areia. E o Brasil é o maior vencedor, país do futebol, né? O maior vencedor da Copa do Mundo de futebol, com 5 títulos, da Copa do Mundo de futsal, com 6, e da Copa do Mundo de futebol de areia, também com 6. Então aqui é essa a homenagem do futebol, a camisa do Brasil, e também a nossa homenagem, claro, para esse esporte que merece mais, né, diretor? Merece aí uma Olimpíada, quem sabe? Pelo menos, né? FIFA, libera esse futsalzinho pra nós, não menosprezando outros esportes, tipo, sei lá, a escalada. Cara, não, o futsal tinha que estar há muito tempo. Só não tá porque por uma questão provavelmente boba. Burocrática da FIFA, né? Burocrática e política. Cara, futsal, futevôlei. Futebol de areia, por que não? Futebol de areia. Tem que tá. Já tem basquete 3x3, pô. Que isso? Tem que tá. Então o Brasil campeão na Copa do Mundo de Futsal, título em cima da Argentina, sempre bom, né? Já diria Galvão Bueno, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor. E já ouvi muitos boatos que pode ter sido o título, o jogo mais importante da história do futsal brasileiro, né? Uma Copa do Mundo em cima da Argentina, tem todo esse valor a mais. Então, parabéns a todos, parabéns ao futsal que tem que ser mais valorizado. Em solo brasileiro, nós somos o país de futebol, jogamos futsal assim, todo lugar tem uma quadrinha de futsal e a gente às vezes não valoriza. Então, aqui está minha homenagem, a homenagem do futebol para esse torneio, para esse título do nosso Brasil, o Hexa. E a gente já viu como é que fica na camisa, hein? A CBF de futsal já botou lá as 3 estrelas, são 6, né? 3 aqui, 3 aqui. Tô esperando na de campo também. Vamos falar mais disso, vamos falar de data FIFA. Então já se inscreve, já deixa o seu like, já compartilha aí. E vamos entrar com o futebol, começando pelo futebol europeu. E quem que a gente sempre fala, diretor? Quem que a gente sempre começa? Guardiola. E é com ele de novo. É do Careca, que a gente vai falar mais uma vez da vitória do Manchester City 3-2 pra cima do Flamengo. Não, perdão. Pra cima do Fulham, que fez o gol com 2 ex-jogadores do Flamengo aí, Andrés Pereira e Rodrigo Muniz. Vamos falar mais, mas antes queremos começar a partida falando do Kovacic. Kovacic que entrou para fazer a função, já era uma contratação de mais tempo, ele não chegou essa temporada, mas é o melhor início de temporada dele com a camisa do City, e veio também para suprir uma necessidade, uma ausência do Rodri, que lesionou, vai passar a temporada inteira fora, teve uma lesão grave, e ele é um dos grandes pensadores, um dos grandes ritmistas, o compasso desse time, o marca-tempo dessa equipe do City, que sofre muito sem sua presença, é o melhor primeiro volante do mundo até a altura, quando sentiu a lesão. E o Kovacic que fez gol, 2, e foram 2 gols à la Rodri. Aquela batida na entrada da área, o Manchester City que faz aquele jogo meio de handball, que tem a área, né? O time vai circulando a bola em volta da área para achar o espaço, circula, achou o Kovacic no meio e fez o gol. Kovacic com 2 belas pancadas, chapadas, fez 2 gols pro Manchester City, e o terceiro saiu do Doku. Doku, que é um jogador que ele é uma alternativa a um estilo de jogo do Guardiola, que é esse estilo de jogo de ter a posse, de não abrir mão de ter a bola, de rodar ela até achar o espaço. Por isso que o City entrou, por exemplo, com Bernardo, Foden e Grealish, porque são Grealish, Bernardo e Foden ali atuaram como pontas, mas são pontas de mais cadência, de menos risco do que o Doku e do que o Savinho também. Então é para diminuir as perdas de posse de bola, para ter mais controle da partida. E aí quando precisa de uma outra alternativa, precisa de um cara que vai mais para cima, um cara mais agudo, de mais finalização de jogadas, e também que vai acabar perdendo mais essa bola, porque o futebol é um jogo de risco, e nesse jogo de 1 contra 1, quando você vai pra cima toda hora, é normal que você acabe perdendo mais ela. O Doku conseguiu um belo gol. Foi falha do goleiro? Foi por certo lado, né? Porque assim, a bola tem um efeito no meio do caminho, mas esse efeito é o suficiente para atrapalhar o goleirão e saiu o gol. Do lado do Fulham, é um bom time, é um bom elenco. O Rodrigo Muniz, que chegou na Europa, não conseguiu achar seu espaço. Desde o final da temporada passada, vem cravando muito. Já foi eleito o melhor jogador do mês aí
do Fulham e da Premier League. Então, assim, é um cara que já diria ele, né? Ele falou que as 3 preferências dele numa entrevista, ele já ganhou o carinho dos ingleses. Falou na entrevista, precisa de 3 coisas só. God, Deus, futebol e fish, porque ele gosta de pescar. Então Deus, futebol e peixe é o que precisa na vida de Rodrigo Muniz, que segue marcando gol. Marcou um segundo, já estava 3-1 a partida, faltava 1 minuto pro fim da partida, mas foi um belo gol, contou com desvio, mas é centroavante, o 9 tá aí pra isso. E o Andreas Pereira, que é um cara subestimado no Brasil, tanto pelo torcedor do Flamengo, na verdade, até tem um carinho maior por ele, porque a torcida é bem dividida. Tem os que condenam por aquele fatídico, né, do lance do Pitico, que ele escorrega e acontece tudo aquilo que a gente sabe do Daverson, mas ele e outra parte até entende, releva, porque depois ele voltou a jogar um bom futebol e talvez se não fosse esse escorregão ele estaria no Flamengo até hoje. É um cara muito bom, ele é essencial para esse time do Fulham, muito elogiado na Premier League, e desde que voltou a solo europeu, ele vem sendo um dos principais jogadores do clube e é um jogador que tem aquela intensidade, tem aquele passe de quebrar a linha, ele é um segundo volante, é um meia, pisa na área e assim fez o gol e comemorou que nem o Cristiano Ronaldo na frente da torcida do rival de Manchester, hein? Pra cima da torcida do City. 3-2 Manchester pra cima do Fulham, belo jogo. E aqui a gente vai falar de outro 3-2. Brighton pra cima do Tottenham. Tottenham, que é um time de oscilações, fez uma grande partida contra o Manchester United lá no Old Trafford. É claro que muitos times na situação atual do United fazem grandes atuações no Old Trafford, mas não é por isso que a gente tem que deixar de falar. Tottenham que vem numa crescente, né? Tá começando a se acertar de novo no comando do Postecoglou, que começou muito bem temporada passada. Teve uma queda, perdeu jogadores importantes, o Richarlison nunca foi tão importante assim pro Tottenham, mas foi uma contratação que ainda nunca deu certo. O Maddison passou muito tempo da última temporada machucado e agora voltou. E é um Tottenham que tenta se reorganizar. Brennan Johnson, guarde esse nome, a gente já falou no último episódio. Ele é um jovem que tem as oscilações de jovem, mas faz um belo começo de temporada, olho nele, já marcou no último jogo contra o United, marcou na Copa e marcou de novo. Abriu 2-0, mas se a gente tá falando de um time que é responsável por tanta oscilação, oscilou dentro da própria partida e leva a virada do Brighton. Brighton que começou a ser mais sensação com aquele time do De Zerbi, um time ousado que saía jogando com muito risco, mas que atraía o time adversário para sair num contra-ataque de triangulações e velocidade. Tem o Mitoma, por exemplo, fez sucesso, né? E agora a gente tem chegando com uma nova chegada de um técnico, porque o De Zerbi saiu brigado com a diretoria, de acordo com ele, né? A diretoria não deu a ele o prometido, a última temporada já não vinha sendo o finalzinho dela, né? Já não estava tão boa, e aí chegou o Hosgeler. Quem que é ele? Técnico mais jovem da história da Premier League. Ele tem apenas 31 anos, tem ideias de jogo muito legais, é um técnico ofensivo. O Brighton não mudou o seu estilo de pensar futebol, foi seguir na mesma linha. Técnico que era do Hamburgo e do São Paulo. Levou o São Paulo depois de 13 anos à primeira divisão. O grande São Paulo, clube aqui que a gente tem um carinho. Tá na primeira divisão, quem levou ele foi o Rudi Geller, que começou também sua carreira aos 23 anos. O técnico que nasceu nos Estados Unidos, olha aí como é que são as coisas. Técnico mais jovem da história da Premier League. Olho nele, olho nesse trabalho do Brighton, que ocupa a 7ª colocação. É claro que a temporada acabou de começar, mas foi um time pequeno, um time de uma cidade menor, um time que nunca teve grandes projeções, vem com bons trabalhos, principalmente de venda de grandes jogadores, surgindo e crescendo ainda mais. Gols de Welbeck, Rutter e do Minter. Quem não lembra do Welbeck, né? Lendário aí. Nunca esquecerão. Quem jogou FIFA lembra muito dele. Quem acompanhou a Premier League quando ainda era Barclays lembra muito dele. Vitória do Brighton. E aqui, saindo da Inglaterra, a gente volta a falar de Brasil, mas não aqui ainda, na Europa, Brasil na Espanha, porque o Real Madrid vence, ganhou do Villarreal por 2-0, gols de Vinícius Júnior e Valverde. Vamos primeiro começar falando do Valverde, que na minha opinião é o melhor jogador dessa temporada do Real Madrid. Ele é o mais... Ele já tá começando a se readaptar, a evoluir no estilo de jogo dentro do Real Madrid. A expectativa é que com a saída do Kroos, ele desse esse passo à frente como um articulador, como um jogador de temporizador, exatamente o papel que o Kroos fazia, de mais passes. Ele vem crescendo nesse quesito, é claro que não é o Toni Kroos, mas é muito importante. Ele é um cara que é essencial
para equilibrar esse time do Real Madrid, ainda mais com a contratação do Mbappé, com o Endrick, que eu nem falo tanto, porque ainda é um banco e tal, um banco de luxo até, né? Porque ter um garoto com tanto potencial é um luxo, mas com a chegada de Mbappé, encaixar ele com Vinícius, Rodrigo, com Bellingham, precisa de um cara para equilibrar esse time, e o Valverde vem sendo o melhor jogador dessa temporada. Vinícius Júnior fez um bom jogo, vindo de atuações oscilantes, não tão boas, não tava conseguindo ser aquele Vinícius Júnior no 1 contra 1, mas conseguiu ir bem nessa partida, passou bem dos adversários, teve uns 2 lances assim, bem bonitos esteticamente, ele conseguiu atropelar pelo seu lado esquerdo e meteu um golaço no chute de fora da área, uma pancada, uma porradaça, só que de novo a gente fala aqui, né, já faz o quê? Uns 10 programas aí que a gente tá falando, é um Real Madrid ainda decepcionante para quem esperava um time galáctico, um time avassalador, começo de temporada, mas Mbappé e Vinícius Júnior ainda não estão naquela sintonia que se espera, por exemplo, de grandes trios de ataque, de grandes duplas de ataque. É um Real Madrid que sofre novamente com esse equilíbrio. E quando não tá num dia inspirado de Machucou o rapaz lá? Machucou o rapaz. Eu vou falar desse rapaz logo mais. Mas o Real Madrid tem a vantagem que quando o Vinícius Júnior não tá inspirado, o Mbappé tá. Ou então, quando o Mbappé não tá, o Rodrigo tá. Mas quando ninguém está, acontece o que aconteceu na Champions League, que sofreu a derrota por 1-0, gol de pênalti pra equipe do Lille, que não é pouca coisa jogar lá, tem uma ambientação diferente, o estádio é diferente, tem todo um fervor, mas não pode decepcionar desse jeito. Tropeçou na Champions e perigou tropeçar também contra o Villarreal, que achou facilidades para atacar o time do Real Madrid, que nunca foi uma super solidez defensiva, tem seus problemas em transições, mas, de novo, o Real Madrid abaixo. E agora sobre o rapaz que machucou, sim, o Carvajal tá fora da temporada, e também para refletir, mais um problema de ligamento, tem acontecido muito, principalmente. Até o próprio Rodri já tinha falado, o De Bruyne também tinha se posicionado pela questão de muitos jogos no calendário, e olha que a gente está falando de jogos europeus, né? Se você chegar aqui no calendário do futebol brasileiro, que você tem 16 datas para estadual, os caras ficam malucos. Mas porque são muitos jogos, muita sobrecarga física, muita intensidade, e acaba fazendo isso. É uma fatalidade pro jogador, porque passa uma temporada fora, e 1 ano para jogador de futebol é muita coisa, não sabe como é que vai voltar. O Carvajal também já não é nenhum garoto, e aí o Real Madrid, que já tem uma escassez na sua linha defensiva, tem vários jogadores pro banco, como tem, por exemplo, no meio campo ou no ataque, várias opções. O Real Madrid perde talvez o melhor lateral direito da última temporada, um dos melhores laterais direitos do mundo. Não é uma posição que você tem muita reposição assim em qualquer lugar, então substituir vai ser difícil. Tem o Lucas Vázquez, que até dá pro tranco, é um bom reserva, não compromete, só que não tem ninguém para ser substituto dele. Então, assim, o Lucas Vázquez não pode machucar e é uma perda grave. Só que o Madrid renovou com o Carvajal logo depois da lesão. Um ato legal, né? Um ato legal, renovou até 2026, mas renovou também porque é muito bom lateral. Esse foi o jogo. E agora falando do Super Barcelona de Hansi Flick, o Flick Flaca, que é como eles estão chamando esse estilo de jogo. Barcelona de Hansi Flick consegue a vitória. E tem alguns times que dá pra você meio que você personificar o que o técnico quer em algum jogador. Você pega, por exemplo, o Barcelona do Guardiola, você conseguia... A personificação daquele time é do Xavi. E nessa personificação desse time é o Rafinha. O Rafinha que muita gente falando, nossa, o Flick salvou a carreira dele. Não diria que é pra tanto, porque a última temporada dele já foi muito boa, ele já foi o segundo jogador com mais participação em gol na última temporada, um jogador de muitos minutos, era assim titular. Então assim, não é como se o Rafinha fosse um inútil pro Barcelona. Só que é claro, teve uma grande revolução no seu estilo de jogo. Hoje em dia o Rafinha é um cara que joga de meia, joga de 10, joga pela esquerda, orbita o Lewandowski e joga na ponta direita, que é claro, não tá jogando mais lá porque tem uma joia, Lamine Yamal. Partida espetacular do Rafinha, que seria até o melhor jogador em campo. É difícil falar que ele jogou mais que o Lewandowski, que fez 3 gols e mereceu ser o melhor em campo. Mas assim, absurda a partida, a atuação do Rafinha e o Lewandowski, que eu sentia já em outras por exemplo, temporada passada, que faltava alguém para orbitar o Lewandowski, mais ou menos como o Thomas Müller orbitava ele no Bayern de Munique. Achava que esse jogador poderia ser o Gundogan, até foi em dados momentos, mas não foi algo algo normal da temporada inteira. Parece que o Rafinha vem sendo esse cara, tá sempre ali ao redor do Lewandowski, criando, gerando
lance de gol, gerando assistência. E o Lewandowski, que é artilheiro, 12 gols em 11 jogos, provando que ele não tá em final de carreira, não. Não tá em final de carreira, tem muito a oferecer, é um dos grandes atacantes do mundo. E também para refletir a importância, como joga esse Barcelona, a gente tem aí que, por exemplo, o Barcelona, ele teve 61 impedimentos a seu favor, ou seja, ele sobe a linha e as equipes adversárias nessa La Liga, foram 61 vezes que o Barcelona deixou a equipe adversária em impedimento, e o segundo colocado é o Osasuna com 26 e o Atlético Bilbao com 25 e Valência com 24, ou seja, o Barcelona quase que triplica essa média. Então é isso, Barcelona 3, Alavés 0, e Barcelona, melhor time da Espanha hoje em futebol jogado e quiçá da Europa, hein? Quiçá da Europa, olhando esse Barcelona, o cobertor é curto, então vai sentir. O Barcelona voltou? Aquele? Ainda não, mas tá indo bem, acho que tem chance. Aqui o time é curto, o elenco é bem curto. E diferente do elenco do Real Madrid, o elenco do Real Madrid é curto porque é uma opção, porque é mais fácil de gerir e tudo mais. O do Barcelona é curto por causa das dificuldades financeiras, e o Barcelona, assim, tem um garoto de 17 anos que é titular absoluto, ninguém pode machucar no meio porque não tem reposição, já que tá todo mundo machucado. Então é complicado, mas vem jogando o melhor futebol da Espanha e talvez da Europa nesse começo. E aqui só citando coisas que aconteceram, De Gea pegou 2 pênaltis aí a favor da Fiorentina na vitória contra o Milan. Leverkusen e Bayern de Munique decepcionaram, empate de Bayern de Munique, que já levou 4 gols nas últimas 2 partidas. Não é normal pelo que fazia o Kompany. E falar do Arsenal rapidinho, o que jogou de bola o Saka é absurdo. Um dos melhores e pouco falados, eu acho, até pelo que joga, pontas do futebol mundial. A partida do Saka foi brincadeira. Saka, vitória do Arsenal, que vem chegando e brigando pelo título. Saco. Foi bem, diretor, foi bem. E agora, voltando pro nosso Brasilzão de meu Deus, Brasilzão campeão brasileiro, campeão não, Brasil ex-campeão mundial de futsal. Vamos aqui falar do líder contra o centenário Atlético Paranaense. 1-0 Botafogo, gol do Igor Jesus, e ele é muito bom. O pivô, inclusive agora fazer até uma citação a Antônio Pimenta, que cravou ele como o segundo melhor pivô do mundo hoje, que faz o segundo melhor pivô do mundo hoje, o Igor Jesus, até porque o primeiro eu já falo isso há alguns bons anos, é o Petkovic, não é aquele, é o Petkovic que participou da jogada do gol da Croácia em cima da gente. Ele tem um pivô absurdo, e o segundo é o Igor Jesus. Partida do Botafogo não foi uma partida de encantar, mas é partida de quem quer ser campeão. Ganhar fora de casa do Atlético Paranaense, é claro que o Atlético não vive uma boa fase, assim, vive uma péssima fase, pra falar a verdade, mas jogar lá naquele tapetinho é difícil. E o Igor Jesus, ele é uma das contratações que surpreenderam, até pelo jeito que chegou. Sempre foi um bom jogador, mas assim, chegou, pôs o Tiquinho Soares no banco, que vinha sofrendo com lesão e tal. Tiquinho Soares hoje, ele é banco do Botafogo, ele é uma opção, o Igor Jesus, tanto é que foi convocado para a seleção brasileira. E ele é um cara que o dinheiro do Textor é para isso nesses jogadores. Contrata jogadores que esses gols... O Igor Jesus, por exemplo, não é como o Pedro, que tinha 30 gols na temporada. E falava, caraca, né? Pô, Pedro, 35 gols. Não tem, os números de Igor Jesus são menores. Só que todo gol dele praticamente é gol importante, é gol de 3 pontos, é gol de classificação. Então o Igor Jesus é uma das faces desse Botafogo, desse bom Botafogo. Pobre do Cap que encontrou o Jesus no ano do centenário, né? Não deu bom, inclusive, digo mais, torcida do Coxa tá torcendo muito pra cair, porque o Coxa foi, no seu centenário, o Coxa foi rebaixado e é motivo de zoação pro torcedor do Atlético Paranaense, e pode acontecer, tá? Porque o Atlético Paranaense, nas últimas 10 partidas de Brasileirão, 30 pontos disputados, ganhou só 6. Foram 6 pontos, é claro que tem alguns jogos a menos, mas assim, são só 6 pontos nos últimos 10 jogos e mais. A última vitória do Atlético Paranaense, sabe quando é que foi, diretor? Não. Foi no final de julho. Foi a última vitória no Campeonato Brasileiro. A gente tá em que mês? Outubro. Ou seja, complicado pro nosso Cap. E tá sofrendo também com uma das coisas que todo mundo meio que já sabia, que é confiar seu projeto esportivo no Cuca. Por todas as questões que ele já tem de acusações de fora e etc., que já são questionáveis na hora de se trazer ele tem a característica de largar e abandonar trabalhos no meio, assim, sem explicação nenhuma. Já fez isso com o Botafogo, já fez isso com o Atlético Mineiro, ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro. Aí no ano seguinte ele chega no meio do projeto, ele abandona tudo. Já foi assim com o Santos, ou seja, o Cuca, ele tem... É normal, com Goiás, é normal do Cuca abandonar projetos, e
Aí quando você deixa todo o seu projeto esportivo na mão de um cara que tem, né, como característica pular do barco, é isso que você pode esperar, confusões no meio de caminho, trocar o pneu com o carro andando. E aí o Atlético Paranaense, que quando o Cuca saiu, não estava mal. Saiu por causa... Ele levou 2 gols levou em 2 jogos, ele levou gols no final que tiraram a vitória. Coringou, aproveitar aí com a vibe do Coringa, ele coringou, chutou balde, xingou todo mundo do elenco e quis sair fora. E agora o Atlético Paranaense vem tentando se reencontrar, já está eliminado das competições e tem que ficar de olho para não ter um rebaixamento no Centenário. Centenário, que é uma data muito cruel, a gente pode até fazer, quem sabe, um programa de centenário aqui, falando dos melhores e piores centenários, porque é uma marca. Por exemplo, esse centenário do Coxa rebaixou, o centenário do Palmeiras quase cai, o centenário do Flamengo quase cai, lá faz aqueles... Tá feito o compromisso. Tá feito aquele sempre time? O programa... Centenários. E você quer saber, mas aí todo mundo, né, a maldição do centenário. Sabe o que aconteceu no centenário do Vasco, Dito? Cara, o Vasco é um fenômeno. Fenômeno, né? Campeão da América Vasco da Gama. Saudades, hein, diretor? Daquele Vasco da Gama aí. Centenário Saudades. Vasco da Gama. Quem sabe daqui 100 anos. Então, falta... Não, 80 anos, quem sabe, dá pra... O duzentário aí do Vasco da Gama pode vir com uma taça de campeão da Libertadores. Bicentenário. O duzentário. Vamos agora falar de Galo e Vitória, empate. Um empate que ficou barato e amargo ao mesmo tempo pro torcedor do Galo, que não sabe se encara isso de maneira negativa ou positiva. Só ganha do Vasco, né? Mas tem volta. Tem volta ainda. Calma lá. O Galo fez uma partida, gols de Vargas e Fausto Vera. Só que o time abriu 2-0, tava tranquilo na partida, jogando em casa e desmoronou. O time desmoronou, é um time do Milito, que eu já falo, que é inconstante, que não pratica um bom futebol. É muito dependente do Hulk e do Scarpa, porque é o grande articulador desse time quando precisa ali, jogando pelos lados do campo. Paulinho vem com questões, ele que foi o melhor jogador do Galo na última temporada, na minha opinião, ele tá sofrendo com lesões, ele tem uma questão no osso, ele até falou numa entrevista pós-jogo contra o Vasco, que ele falou que tá sofrendo pra treinar, tá sofrendo pra jogar, não tá 100%. Isso é refletido nos números dele e também nas atuações. O Galo que abriu 2-0, parecia estar tranquilo, mas o Vitória foi e toma, gol, Wagner Leonardo. E depois pressionando. E o gol do Alejandro é brincadeira. Ele que já tinha feito um golaço, se eu não me engano, contra o Cruzeiro aí, amaldiçoando os times de Minas. Uma grande bicicleta, foi contra o Cruzeiro, assim. Uma bicicletaça, meteu o Alejandro. Agora ele faz um golaço, dá uma sainha e bate alto no canto. Golaço do Vitória, que ainda teve uma chance de virar essa partida, meter um 3-2 nos pés do Mateuzinho, que ficou cara a cara com o Everson e bateu... Com o Everson não, porque o Everson foi expulso. Cara a cara com o goleiro reserva do Galo, que entrou no lugar do Everson, expulso, e não conseguiu fazer o gol. É uma chance claríssima, se batesse um pouquinho melhor, era uma vitória do Vitória, e aí ficaria mais fácil a situação. O Atlético Mineiro já não briga mais por tanta coisa assim. Vai buscar uma vaga na Libertadores, acho bem difícil, de vaga direta, mas com tanto de número de brasileiros que tem vaga na Libertadores, eu também não duvido de mais nada. Mas vai brigar pelo pré-Libertadores, caso não conquiste nem a Copa do Brasil, nem a Libertadores. É muito louco o futebol. Que a gente tá falando de um time que não é vistoso, um time que não joga um bom futebol, o Galo não joga um bom futebol e pode acabar sendo campeão, tá aí a 3 jogos de ser campeão da Libertadores e a 2 jogos de ser campeão da Copa do Brasil. Então é loucura do futebol que um Galo meia boca pode sair aí com 2 títulos de Copa do Brasil e Libertadores. E pelo lado do Vitória, foi um bom placar para você virar fora de casa, mas fica com aquele gostinho de cara. Era para ter saído de 3 pontos em um Vitória que precisa de pontuação para escapar do rebaixamento. Eu esperava mais desse time, principalmente no Barradão. Agora falando um pouco de Vitória, é um time que tem coisas positivas, dá para perceber coisas do Carpini e tal. Só que dentro do Barradão, que eu imaginei até pelo começo da temporada, com o título do Campeonato Baiano, eu imaginava que o Vitória ia ser um time chato. Sabe o que é o Jaconi pro Juventude? Eu achei que, guardadas as devidas proporções, poderia ser pro Vitória, mas ele é um dos piores mandantes, não vem aproveitando a força do Barradão, força de sua torcida, que incendeia. O Vitória não tem conseguido aproveitar e é o segredo para escapar desse rebaixamento aí, que a briga tá feia. E falando em briga pelo rebaixamento, tivemos outro placar que afetou essa situação e que foi definido no finalzinho do jogo. Corinthians 2,
Internacional 2. Confronto que já é marcado aí por uma certa rivalidade interestadual, uma das grandes rivalidades interestaduais quando a gente fala de futebol brasileiro, porque quem não sabe, na Máfia do Apito, lá em 2005, foi num jogo Corinthians e Inter, os dois estavam brigando pelo título, teve a questão da Máfia do Apito, alguns jogos foram anulados, tiveram que remarcar, nisso o Inter acaba perdendo a liderança, e também teve a grande questão no jogo de Corinthians e Inter, um pênalti claro em cima do Tinga que o juiz não deu. Assim, loucura. Depois pesquisa esse pênalti aí do Corinthians e Inter. A partir daí começou a criar uma rivalidade. Tem toda a questão do DVD. A questão do DVD foi de um Corinthians e Inter também. Teve a questão, por exemplo, do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, quando ele foi pro Corinthians, soltou o DVDzinho, assim, na apresentação dele, no vídeo de apresentação, era imagina um DVD passando e depois chegada do Yuri Alberto. E falando de Yuri Alberto, teve lei do ex, sim, 2 gols do Yuri Alberto, um com 2 minutos, assistência do Memphis. Memphis deu um bolão pro Yuri Alberto, claro, o Memphis que é um jogador que a gente espera sempre mais, só que tá chegando agora, tem seu momento de adaptação, não tá 100% fisicamente, vamos ver como é que vai ser esse Memphis aí pelo resto. Deu bola pro Yuri Alberto, e aqui a gente tem que falar de Yuri Alberto, o quão subestimado, já falei no último programa, eu não, minto. O repórter Gabriel, que estava em Brasília para acompanhar Corinthians e São Paulo, já falou do quão subestimado é o Yuri Alberto, porque ele é tratado como bagre em momentos de técnica, talvez faltar um pouco mais de confiança numa finalização, às vezes errar um lance, um gol feito, um gol bobo, mas ele é muito bom jogador, cara, é muito bom jogador e só tem 23 anos, surgiu pro futebol com 16, foi bem no Santos, foi uma boa passagem pelo Inter, e chega no Corinthians, os números não são ruins. Pra quem chama o Yuri Alberto de bagre, por exemplo, ou então acha que ele é só um jogador comum, é só a gente pensar pra grandes atacantes do futebol brasileiro. O Yuri Alberto tem mais gols do que o Calleri, pelo São Paulo nesse ano. Calleri, que a torcida de São Paulo ama, que tem... eu acho bom atacante, brigador e tal, mas assim, às vezes a galera coloca tipo, nossa, ele é 1000 vezes melhor que o Yuri Alberto. Não acho, nem perto disso. A gente tem o Verratti, grande centroavante também, talvez melhor cabeceador do mundo, certo, diretor? O melhor cabeceador do mundo. Verratti, o melhor cabeceador do mundo. Vem salvando o Vasco, ele que é um operário ali, mas tem menos gols que o Yuri Alberto no ano, por exemplo. E até o próprio Hulk, que é claro que eu não quero comparar, porque o Hulk é um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos anos, é melhor que o Yuri Alberto. Sofreu com lesões e tal, e o Yuri Alberto também tem mais gols que o Hulk no ano, jogando num Corinthians, que a gente vê a desestruturação interna desse time, um time que tá brigando contra o rebaixamento o ano inteiro, que caiu com vexame no estadual, no Paulistão, e o Yuri Alberto tem 20 gols na temporada. É um jogador que ele classifica, põe fogo no jogo, ele cria muitas oportunidades pela corrida, porque nem sempre quem tá com a bola que cria oportunidade. Uma corrida, um desmarque, um gato, algo diferente, uma relação diferente, uma aproximação, é o que cria oportunidade. O Yuri Alberto tem muito disso. Ele é um jogador de confiança. A palavra para o Yuri Alberto é confiança. Se ele tem confiança, ele faz uma boa partida. Quando ele chega no primeiro lance dele, ele consegue um lance bonito, consegue uma boa finalização, consegue um gol, é outro Yuri Alberto. Ele entra em campo confiante, entra para fazer gol, não erra tecnicamente tanto assim, trabalha bem a bola. Só que quando ele erra, comete um erro mais grave, um erro mais crasso, já começa aquele burburinho de pô, não sei o que, não tô confiante, ele vai mal na partida. Então é um cara que, pra mim, o segredo dele é realmente a questão da confiança. Ele precisa acertar isso, mas é um jogador de muita importância para esse time do Corinthians, responsável pelos 3 gols nos últimos 2 jogos do Clube Paulista. E agora, falando um pouquinho mais da partida, já que a gente passou nesse parêntese gigante aqui, outro bom jogo do Corinthians que vem crescendo de rendimento. Contra o Flamengo foi um primeiro tempo horroroso, meu tempo muito mal, não viu a cor da bola, melhorou no segundo, teve chances até de fazer contra o Flamengo na Copa do Brasil, e foi mais ou menos o que eu senti nesse jogo do Corinthians. É claro, ele jogou melhor do primeiro tempo que jogou contra o Flamengo, mas cresceu muito no segundo e poderia ter saído com uma vitória. Mas teve os lances do Inter aí que também, cara, foi um bom jogo. Esse, na minha opinião, foi o melhor jogo da rodada, assim, foi o que eu mais gostei de ver, pelo menos. O Corinthians tem a questão, joga num losango, joga com 4 jogadores pelo meio, sendo que na teoria, 3 são mais marcadores, joga num 4-1-2-1-2, são uma linha de 4 atrás, primeiro volante,
2 meias mais abertos e um meio atacante, o Garro, e 2 atacantes, Romero e Yuri Alberto, Memphis e Yuri Alberto, enfim. Só que essa formação, a minha crítica a ela, é muito espaço na lateral. Eu não tô criticando a formação em si, porque claro que dá pra jogar no losango um diamante bem fechadinho e tal. Mas, por exemplo, contra o Flamengo, jogou Garro e Coronado nesse meio, o time sofreu muito pra segurar essa bola, pra ter controle do meio campo, que foi só do Flamengo. E também tem um problema, que é um time muito fechadinho pelo meio e que as laterais, às vezes, são uma avenida. Contra o Flamengo foi assim, o Fagner não conseguiu acompanhar em momento nenhum, o Bruno Henrique. Contra o São Paulo foi assim, o Fagner não conseguiu acompanhar o Lucas Moura, foi expulso, tanto é que foi expulso e a partir daí seguiu a derrota do time do Corinthians. Contra o Flamengo, o Mateuzinho conseguiu acertar um pouco mais pela intensidade que ele tem para cobrir essas laterais. Só que foi num lance vindo das laterais que o Corinthians sofre o segundo gol. Ótimo Alan Patrick faz o passe. Mas é isso, porque quando você faz o balanço da bola da esquerda para a direita, as laterais que já estão descobertas, só cobertas por um jogador, acaba que a bola vindo da esquerda para a direita até o time chegar para recompor esse outro corredor é muito difícil. O Corinthians sofre muito pelas jogadas nas alas, então foi assim que saiu o gol do Internacional, que empata a partida. O Inter que tá numa crescente absurda, tá? Crescente absurda, crescendo, porque é um time que tinha muitos jogos atrasados, é um time que teve mudança de treinador, Roger Machado demorou um pouquinho a engrenar, mas quando engrenou tá bem demais. A gente consegue ver isso na crescente do Borré, por exemplo, do Alan Patrick, que é dos melhores 10 do Brasil. Talvez acabe esse Campeonato Brasileiro como o melhor 10 do Brasil, viu? Não duvido que possa acontecer isso. E vai brigar, na minha opinião, pela vaga de Libertadores. Existe o sonho do título? Existe, tem que existir na torcida, mas tá longe. Eu acho que vai ficar realmente entre Botafogo e Palmeiras. Não vai sair muito disso. Palmeiras que tropeçou por um Bragantino, que vai brigar pelo rebaixamento também. Então esse foi o jogo Corinthians e Inter. E o empate não é tão ruim pro Corinthians quando você olha, ele vai pegar o Internacional em boa fase, mas é aquilo, né? O rebaixamento tá batendo na porta e, cara, uma queda pra segunda divisão é loucura no que vai fazer de estrago financeiro e institucional nessa equipe. Temos um campeão? Ainda não, mas cada vez mais... Não, o meu, se fosse pra apostar agora aqui, botar no jogo do bicho não, porque é ilegal. Mas botar na aposta aqui... que também é meio ilegal, né? Sem aposta. Sem aposta. Botar ali na conversa, jogar na conversa. É Botafogo, pelo futebol que joga, pelo sangue nos olhos, mas o fato do Palmeiras estar com está ainda em... ter sido eliminado em 2 competições e ter só o Brasileirão pela frente, tá afetando muito esse time do Palmeiras que melhorou de rendimento. E agora, né, vai voltar Estevão ainda e tudo mais. Pra mim, é entre Palmeiras e Botafogo. Flamengo, pô, não acredito. Fortaleza, não acredito. O Inter, não acredito. Vai ficar entre os dois e é a minha projeção, porque eu também não prometo mais nada aqui, depois que o Adenor me ensinou a não prometer, é Botafogo campeão brasileiro. Falando em Adenor, ele não está mais no Flamengo, que ganhou de 2-0. Já a gente fala um pouquinho desse Rogério Ceni aí. Calma aí, segura. 2-0 pra cima do Bahia. Triunfo rubro-negro pra cima do Bahia. Fora de casa, a partida do Bahia foi decepcionantíssima, viu? Muito ruim. Sofre muito com o Everton Ribeiro, porque o que eu tinha falado do Fortaleza, que era uma equipe homogênea, no quesito de os reservas não estão a um nível distante de qualidade técnica dos titulares, aqui eu já percebo que os titulares, sim, do Bahia, em comparação ao banco, tem uma grande diferença. A ausência do Everton Ribeiro foi muito sentida. Você vê que a organização do meio campo do Bahia ficou comprometida no com bola, no sem bola menos, mas com bola ficou muito comprometida e foi um time que ficou nas redes, ficou ali abalado com o Flamengo. O controle do meio campo foi totalmente rubro-negro, que é loucura falar isso quando é um Bahia, que é um time que gosta de ter a posse de bola e que eu já falei muitas vezes que era a melhor troca de passes do Brasil, era do Bahia, um dos melhores meio campos do Brasil. Sofreu muito, ficou nas cordas contra o Flamengo. Outra atuação de gala do Gerson, o melhor jogador da temporada rubro-negra, o que vem jogando de bola, ele virar capitão, fez muito bem pra ele. Temporiza no momento certo, ele protege com o corpo fisicamente quando tem que proteger, põe velocidade quando tem que colocar, aparece na área quando tem que pisar, aparece na lateral, nas pontas quando tem que pisar. Um cara muito importante e é um time de Felipe Luiz, né? Eu ainda não me acostumei. Quando eu olho o Felipe Luiz ali, eu falo, cara, que lateral não, é técnico Felipe Luiz.
Atenção, dê uma olhada nas entrevistas coletivas dele, que são muito boas. É um cara que já falou que tá pensando jogo a jogo, ele não tá... Claro, almeja títulos, lógico, mas ele não tá pensando em distância do Botafogo ainda no Campeonato Brasileiro, ele quer ganhar jogo a jogo. E a gente já vê, é muito cedo pra falar que, nossa, o Felipe Luiz vai ser um Guardiola, o Felipe Luiz vai ser um Jorge Jesus, esse Flamengo já joga igual de 2019, e não sei o que, tá muito cedo, a gente precisa de mais amostragem. O jogo do Corinthians foi muito bom, muito mais criação de chances. Inclusive, aquele jogo contra o Corinthians foi o jogo que o Flamengo teve mais chances criadas numa só partida. Foi um dos 3 jogos e foi logo no primeiro do Felipe Luiz. Muita gente vai falar que, olha como os jogadores do Flamengo estavam querendo derrubar o Tite e tudo mais. Eu não vejo dessa maneira. Pra mim é uma interpretação de como você quer jogar. O Tite tinha um pensamento, tinha uma filosofia, jogar com pontas espetadas, depois ele até mudou isso, mas jogar com um centroavante bem definido, com mais força física, mais imposição. Ele... É uma filosofia. A do Felipe Luiz é diferente, já promove mais interação, mais ligações entre esse meio campo, entre jogadores de meio campo. Tanto é que a gente vê que jogadores como o Pulgar, que faz o papel de primeiro volante sem ter aquela imposição física que o Tite gosta mais, consegue jogar mais nesse esquema onde tem mais aproximação, onde os jogadores conversam, tem mais relações, os jogadores se relacionam mais entre si. Gabigol, titular de novo, fez uma boa partida contra o Corinthians, fez uma boa partida. Contra o Bahia achei menos boa, mas assim, já é um Gabigol útil, que já tá ajustando melhor. Temos outro gol de lateral, já tinha sido com o Alexandro, agora com o Ayrton Lucas. Só que é um Flamengo de todas essas qualidades que eu tô falando aqui, de mais criação de jogo, de mais movimentação, de mais interação, de mais troca de posse, de melhor marcação-pressão, tá? A marcação em cima do Flamengo vem acertada e vem sendo muito boa, porque o Flamengo não é um time de correr pra trás. Se botar o Arrascaeta pra correr pra trás, pra recuperar a bola, ele não vai conseguir, vai cansar. Por exemplo, o Alcaraz, contratação mais cara do clube, ele é um segundo volante que ele precisa estar mais perto, ele tem qualidades ofensivas, ele precisa estar perto do campo de ataque. Então o Flamengo roubar essa bola na marcação-pressão faz muito bem pro time. Mas de todas as qualidades que eu tô falando aqui, pra falar um defeito, é um time que ainda sofre chances de gol claríssimas. Contra o Corinthians, teve bola na trave. O quê? Aí eu parei. Opa, falando em defeito, tivemos alguns problemas técnicos aqui. Fui começar a falar de defeito. O filipismo acabou aqui com a gravação, mas já voltamos agora a falar o defeito, né, do Flamengo, que é essa questão. Falar de defeito é forte, né? Mas é uma coisa a ser trabalhada ainda, que foi a primeira coisa defeito. É a primeira coisa que assustou. Uma coisa que assustou, pra gente não falar só de flores, né? É um time que ainda sofre muitas chances de gol do adversário, assim, chances claras. Contra o Corinthians foi assim, teve bola na trave, teve bola do Léo Pereira, eu quase falei Léo Pelé, ó. Bola do Léo Pereira tirada em cima da linha. Léo Pelé, não, eu gosto do Léo Pelé. Eu gosto do Léo Pelé. Da pessoa Léo Pelé, eu gosto. Eu acho que ele é muito novo. E ele precisa ter um parceiro ali que... um xerifão na zaga. E o Maicon God of Zaga não é dos mais... Não é esse xerifão. Não é dos mais... Parênteses de Vasco aqui, né? Sempre bom falar. Léo Pereira tirando em cima da linha. E contra o Bahia tivemos um lance que poderia ter dado triunfo pro Bahia. Numa bola, o Tassiano, ele cabeceia dentro da pequena área e isso poderia ter mudado o jogo. É claro, é um lance. Mas se o Flamengo não aproveitar as chances que vem criando, e são muitas, numa chance clara adversário pode pôr um jogo a perder. Não foi assim. É claro, nessas 2 partidas conseguiu as vitórias contra o Corinthians. Precisava ser um pouco maior, mas ok, poderia ter ganhado, como poderia até ter sofrido um empate, tudo bem. Mas esse é só um defeito aí, muitas chances criadas contra, e se o Flamengo não aproveitar ao número de chances que cria, pode ter um problema para alcançar os resultados. Sobre Copa do Brasil, tem texto ali no Futebol, a gente vai falar mais tarde no Instagram do Futebol, @fute.e.bola. A gente vai falar mais, porque ainda tem data FIFA, tem muito tempo ainda. Quando chegar mais perto, a gente vai falar mais dessa partida de ida que tá no Instagram e da partida de volta que vai chegar lá. Mas agora, diretor, chegou o momento. Chegou aquele momento que seu time tá ganhando por 2 gols de diferença, teu goleiro é expulso e você quase leva a virada dentro de casa para um dos que estão na zona de rebaixamento. É o seu momento, diretor, que você tá sem confiança, e você precisa ter confiança, porque se você não tem confiança, você começa a errar lances bobos e fica chamado de Yuri Bagralberto. É o momento que você não consegue entender por que seu time, do nada, tá jogando futebol. Passou aí, eliminado, cai pro Penharol, cai não sei o que, do nada seu time começa a jogar futebol. É o momento, diretor, que você começa a não entender por que você tentou 1, mas não deu certo, 2 não deu certo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes você tentou. Dizem que quanto mais você
tenta, mais próximo do acerto você tá, mas aí você tentou 15 e não conseguiu chegar em nenhuma, e aí você começa a ficar louco, não começa a entender, você tem uma lesão porque tá sobrecarregado fisicamente por causa do calendário, mesmo não tendo 16 jogos de estadual lá na Europa, onde não tem, porque não tem estadual na Europa, porque o país é desse tamanho, você não consegue entender por que é o momento do Tá Maluco da semana. O Tá Maluco poderia ser pro jogador Souza do Vasco, que veio, nunca vi, ele veio contratado amigo de Felipe Coutinho. O Vasco não queria ele não, o Coutinho falou, só você, ele vem, vai, traz ele, já não entendo isso legal. Entrou e foi expulso com 3 minutos de partida em campo, mas não é ele. Nosso Tá Maluco é pro maior inimigo de Carpini, o maior inimigo dele, da lei de Carpini. 15 jogos, 15 derrotas pro Rogério Ceni. Eu vou voltar aqui. Não são 15 jogos de invencibilidade. São 15 tentativas de acertar e 15 erros. São 15 derrotas contra o Flamengo. E ele tentou com o Cruzeiro, tentou com São Paulo, tentou com Fortaleza, tentou com Bahia. Cara, é inacreditável. E o Rogério Ceni não é um técnico ruim, não, tá? Eu sou fã do Rogério Ceni, gosto muito dele. Acho o trabalho dele no Flamengo um dos melhores de técnico que passaram pelo Flamengo desde o Jesus. Mas não consegue ganhar do Rubro Negro. Não consegue. São 15 tentativas. Cara, tem noção do que é... Não é assim, perdi 7, empatei 8. Não é isso aí, não. Quase meti um Casagrande aqui, hein? Quase meti um Casagrande, mas a conta tá certa. Aí, cara, você jogou 15 vezes e perdeu as 15. É 0% de aproveitamento. Cara, é pra ficar louco. Tipo, eu não conheço uma estatística, assim, de mais paternidade no futebol do que essa, cara. São 15 jogos e 15 derrotas. E o Bahia não fez um bom jogo. O Bahia joga bem com o Rogério Ceni no comando contra o Flamengo e perde. Aí joga mal e perde. Quando era do Cruzeiro, jogava bem e perde. Cara, é um ciclo que o Rogério Ceni não conseguia sair. Então esse é meu Tá Maluco. Nada explica 15 jogos e 15 derrotas. A lei de Carpini, que fala que a cada vez que você perde, você tá mais próximo estatisticamente da vitória, que é uma verdade, tem seu maior inimigo, né? Como toda regra tem sua exceção. Rogério Ceni é o maior arquirrival da lei de Carpini, porque são 15 jogos, 15 partidas e 15 derrotas. E é com 15 derrotas que a gente chega para finalizar esse episódio do Futebola Podcast. Eu espero que na sua semana você tenha uma 16ª oportunidade de fazer melhor, que você fuja do 0% de aproveitamento, que você dê like, que não te chamem de bagre, por às vezes estar um pouquinho mais sem confiança, e que você consiga aí desafiar as leis que são impostas e que você não... Tem umas que tem que respeitar, tá bom? Tem umas que tem que respeitar. Mas tem umas leis aí que, pelo amor de Deus, você tem que conseguir ganhar e passar. Que nem nosso Rogério Ceni, que vence a lei do Carpini, é isso. Mais um episódio do Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel. De novo, divulga aí, dá like se você gostou. Fala aí se tem alguma outra estatística que te choca no mundo do futebol. Se você acredita na lei de Carpini, porque eu acredito e eu tenho como meu inimigo Rogério Ceni. Fala aí o que você acha disso, o que você achou da semana, algum jogo que passou aqui e você achou que não teve destaque merecido, alguma coisa que te impressionou. Bota nos comentários, a gente comenta aqui no próximo programa. Muito obrigado por tudo, obrigado pela sua audiência, que você fuja desse 0% de aproveitamento e consiga ter uma ótima semana. É isso, Gabriel aqui, o Rogério Ceni lá, Futebola Podcast, Fora do Ar, é isso, 1, 2, 3 e tchau. 0 de aproveitamento, 0, não tem como. É a nova lei do ex do técnico. Pô, mas essa é absurda. E o pior é que no jogo de volta da Copa do Brasil eu pensei, caraca, são 13 jogos, né? Eu acho que agora o Bahia ganha, aí não ganha. Aí depois, na da ida, né? Na volta a mesma coisa. E aí, pô, o Brasileirão a mesma coisa. E jogou bem pra ganhar o da ida, pô, é loucura, Rogerão. Mas tu é muito ídolo. Não tem jeito. É. Isso vai mudar. Bom treinador, tá? Bom treinador. Bom treinador. É piada, mas é bom treinador. É isso. You